Olá, turma, correção da dissertativa do dia 22 de outubro, segunda questão. Faça o que se pede em cada item. No item A, a superfície lateral de um cone circular reto é um setor circular de 120 graus e área igual a 3π centímetros quadrados. Determine o volume desse cone. Então, a superfície lateral do cone está aqui. Essa fatia de pizza. Ela tem 120 graus. Então, ela está pegando 1/3 dessa circunferência toda, né? Desse círculo todo. Porque o 120 cabe 3 vezes aqui no 360, né? Que também vai ser 120. 120. Ok? Como ele falou que esse setor tem 3π centímetros quadrados, então aqui também é 3π e aqui também é 3π centímetros quadrados. Logo, a área desse círculo, então a área desse círculo é 9π centímetros quadrados. Portanto, o raio, né, como calcular a área de um círculo, você tem que pegar o raio, que é essa linha aqui, a gente vai chamar de G, e multiplicar por π, né? Elevar ao quadrado, multiplicar por π, πg quadrado. Então, πg quadrado é igual a 9π, π corta, então G é 3 centímetros. E por que a gente chama de G, né? Por que não de R? G, para lembrar a palavra, geratriz. Porque qual a ideia aqui? Quando eu pego o setor circular, se eu colar esse raio aqui, né? Nesse raio aqui, a gente corta, né? E cola as duas extremidades. E você vai ter um cone. Então tá aqui a linha G, né? Essa linha G aqui. Você vê que na superfície do cone ela não vai aparecer, né? Ela ficaria uma superfície totalmente lisa, né? Mas esse contorno aqui, então, é a geratriz, né? Que, portanto, é 3 centímetros. E a ideia central é que esse arco, né, do nosso setor, vamos chamar de arco AB, esse arco AB é o que vai gerar, é o que vai aparecer aqui na base do cone, né? Então, esse arco, quando você colar os raios, as geratrizes ali, né? Ele vai formar, então, aqui embaixo, a base do cone. Esse cara aqui está aqui, né? Formando a base do nosso cone. Bom, o comprimento dessa circunferência grande é 2πr. 2πg, então, né? O raio é g. Ou seja, como g é 3, então o comprimento vai ser 2π vezes 3. 6π centímetros. Então, o comprimento do arco AB, como o arco, né? Como ele pega 1/3 da circunferência, vai ser 1/3 de 6π. Ou seja, 2π centímetros. Então, o comprimento desse arco, 2π centímetros. Logo, o comprimento da circunferência da base do nosso cone também será 2π centímetros. Como o comprimento é 2π raio, né? Então, a gente vai conseguir descobrir o raio dessa circunferência aqui, da base do nosso cone. Então, 2πr tem que resultar em 2π. Logo, o raio é 1 centímetro. Quero o volume desse cone, então eu preciso da área da base e da altura. A área da base eu já vou ter aqui, porque eu tenho o raio. Só falta a altura. Esse cone é um cone circular reto, então a altura, o vértice aqui, a projeção do vértice está bem no centro do nosso círculo. E aí, então a gente pode fazer Pitágoras agora, né? Aqui nesse triângulo retângulo. Então temos que h quadrado mais raio quadrado, altura quadrado mais raio ao quadrado é geratriz ao quadrado. O raio vale 1, então vai ficar h quadrado mais 1 quadrado, que é 1. A geratriz é 3, 3 quadrado, 9. Então, h quadrado é 8. Portanto, h é
raiz de 8. Se você simplificar aqui, né, lembrar que 8 é 4 vezes 2, então fica 2 raiz de 2 centímetros. Tá? Então, temos a altura aqui, temos o raio, então podemos calcular o volume. O volume do nosso cone, então, o volume do cone, 1/3 da área da base vezes a altura. Então, 1/3 de π raio ao quadrado vezes a altura, 2 raiz de 2, a altura do cone. Ou seja, o volume do cone, 2π raiz de 2 sobre 3 centímetros cúbicos. Ok? Vamos para o item B. Na figura abaixo, ABC é um triângulo equilátero de lado igual a 2 raiz de 3 centímetros. Então, aqui é 2 raiz de 3, aqui é 2 raiz de 3, aqui é 2 raiz de 3, né? Um triângulo equilátero. E o lado BC é paralelo ao eixo de rotação. O lado BC segue em paralelo a esse eixo aqui. Determine o volume em centímetros cúbicos do sólido gerado após a rotação completa desse triângulo em torno do eixo de rotação. Então, aqui é como se você colasse pegasse um triângulo equilátero em cartolina, em papel cartão, um papel rígido, colasse aqui uma vareta no ponto A e girasse agora essa vareta, né? Girasse aqui e aí imaginasse o triângulo deixando um rastro, né? Quando ele girar aqui, ele vai passar, né? Vai dar uma volta completa esse triângulo aqui, deixando um rastro, né? Então, se você imaginar aqui, ó, o triângulo vai passar por esse ponto, o triângulo vai passar aqui, né? Ele vai passar aqui no final. Não, no final não, no meio, né? Quando tiver percorrido metade do caminho. Então, ele vai girando aqui em torno desse eixo. Então, ao girar completamente, qual figura a gente estará vendo, né? Então, aparecerá essa figura aqui. Então, note, né? O nosso cilindro está girando aqui. O nosso triângulo equilátero está girando aqui. Então, ele vai passar por essa parte aqui. E vai deixar um rastro aqui, né? Ele vai passar por aqui. Então, ao ficar girando completamente aqui, ele vai formar um cilindro, né? Esse lado aqui, ele vai ficar girando aqui, né? Ele vai aparecendo aqui e aqui, então ele vai formando um cilindro circular reto. E a parte, esses lados aqui, estarão formando dois cones, né? Então, ao girar aqui completamente, né? Eles vão gerando um conezinho aqui em cima e um conezinho aqui embaixo. Então, vamos ter externamente um cilindro, olhando de lado, né? Um cilindro. E se a gente olhar por cima e por baixo, a gente vai ver que tem dois buracos cônicos, né? Um em cima e um outro embaixo. Ok? Então, aqui não. O triângulo vai girando. Vou deixar só um aqui para representar isso. Muito bem, então agora a gente quer o volume dessa peça. Então, o roteiro temos, né? O volume dessa peça será o volume do cilindro, vou colocar um Czinho assim, tirando o volume de dois cones, né? Tá? Então precisamos do quê? Precisamos do raio da base e das alturas, né? A altura do cilindro e a altura dos cones. Bom, começamos pelo cilindro. E na verdade, né, vou apagar isso aqui. O raio da base é o mesmo raio tanto para o cilindro quanto para os cones, né? Que é essa linha aqui. Pensando aqui bem no centro, bem. Aqui está o raio da base, que é tanto base do cilindro, né? Quanto a base do conezinho aqui de baixo.
E lá em cima a mesma coisa, né? É o mesmo raiozinho aqui. Então, esse é o R'. E note que esse R' é o quê? Ele é a altura do triângulo equilátero, né? 90 graus aqui, aqui é 90 graus, né? Cilindro circular reto. E a altura do triângulo equilátero a gente sabe, né? Tem uma formulinha para a altura do triângulo equilátero. Então, se a gente pensar no triângulo equilátero, a altura dele, a altura do equilátero, é a aresta raiz de 3 sobre 2, né? Lado raiz de 3 sobre 2. E no lugar do A, vai entrar quem? Vai entrar 2 raiz de 3, que é o lado desse triângulo. Então, a altura desse triângulo equilátero é 2 raiz de 3 sobre 2. Ou seja, 3 centímetros, né? Tá em centímetro aqui. Então, aqui também tá. Raio da base temos, altura também temos, né? A altura está dada aqui, né? 2 raiz de 3, a altura do cilindro. Então, o volume do cilindro, área da base, π3 ao quadrado, vezes a altura. Área da base vezes a altura. 2 raiz de 3. Então, está dando 18π raiz de 3 centímetros cúbicos. E o volume dos conezinhos que serão retirados? Então, o volume de um conezinho vai ser 1/3 da área da base vezes a altura, né? Qual vai ser a área da base? π3 quadrado também. É a mesma basezinha aqui, né? Altura. A altura vai ser quanto, né? Você vê que isso aqui está bem no meio, né? Então, a altura do conezinho aqui é raiz de 3 centímetros do cone de baixo. E do cone de cima são os outros raiz de 3, né? Para totalizar 2 raiz de 3 centímetros. Então, raiz de 3 aqui. Logo, o volume vai ser 3 quadrado é 9, corta com 3 vai dar 3. 3π raiz de 3 centímetros cúbicos. Então, o volume que eu quero é o volume do cilindro, 18π raiz de 3, descontando 2 cones, né? 2 conezinhos. Então, 2 vezes 3π raiz de 3. Portanto, o volume é 18 menos 6, 12π raiz de 3 centímetros cúbicos. Tá bem? Então, uma questão bem clássica, né? Para enxergar essa rotação aqui. Sólidos de revolução, né? Então, esse é um sólido de revolução. E foi isso, então. Espero que tenham ido bem. Até a próxima.